o que realmente a força invasora alienígena realmente quer das pessoas aqui, de nós. Many think that the negative ETs are after our souls, but if the alien force beings are made up of fire, and thus have souls, why would they want our souls when they already have souls of their own? One could say that they might want our souls to dominate us, but isn't that what they are doing already and have done here on Earth for so long now? In the papers thus far, we have thoroughly discussed that the invaders want our fire, Eles querem nosso fogo. O fogo é circuito de átomos, somente das mulheres. Especially the female fire. Para invadir Orion. Orion é o reino da rainha. Eu acho também que deve ser uma rainha reptiliana, porque os reptilianos adoram louvar sua rainha, então deve ser a rainha reptiliana. E eles querem sangues de alguns tipos de linhagem aqui para permanecerem puros. Só assim esses aliens, os invasores, poderão então inhabitá-los. They want bodies of certain bloodlines to stay pure so that the alien invader force, can inhabit them. C. They want super soldiers for their cosmic army. D. They want our souls to evolve. And E. They want slaves to boost businesses and do their work in general. Still, there is something in addition to all this, something more important, that they want as well, which we have not touched on yet, but the time to do so is now. I've saved it for last because for us humans, it is very important to comprehend what I'm now going to tell you. Therefore, please read it carefully and make sure you really understand it. If needed, go back and review it a second time and a third time. Com cuidado. So, here we go. If dominating us would be the end game for the aliens, why then does it look as if the global elite are changing things around, as if they are planning something new or are waiting for something? Also, what we just discussed was that the global elite is not stopping us from evolving either. They want our souls to evolve, but in their usual manner, they need to keep us confused, not knowing what exactly it is that they want. Even Sitchin wrote that Enki and his scientists were quite careful to make sure that they created a species that would eventually evolve on their own. Moreover, why did the alien forces want to keep the template of the original humans and just add their own genes to it? Doing so in moderation only. They could have used already existing humans and added their own genes in much greater number than they did, but it was important for them to keep the primordial humans as intact as possible. It was more important to make the existing template more sturdy and accustomed to hard labor, which the primordial humans were not designed for, rather than adding too much of their own alien DNA, which automatically would have made them stronger. Also, they disconnected us from the multiverse and locked us at a frequency that they knew was only temporary, in time. Humanity
seres primordiais sempre foram evoluídos. Não tem nada aqui de evoluir mais. Só porque eles mexeram com o nosso DNA primordial, que temos pessoas insanas aqui, pessoas loucas e perdidas por causa dessa miscigenação de almas, porque nós não temos uma alma assim um pouco homogênea, nós temos uma alma altamente variável e misturada com almas de outros seres. Na verdade só existe uma alma, mas porque essa alma primordial ela se dividiu, entende? Ficou sendo minúsculo, nano, partículas desse átomo, ficou sendo isso, aquilo e se desprendeu da alma, do modelo original, do template original. Ela se desprendeu, mas na verdade só tinha só uma alma. Por isso que eles dizem só tem um Deus. Isso é verdade e ao mesmo tempo na matriz não é verdade, porque existem vários tipos de variantes, de singularidades que pertencem de multiplicidade de avatares que pertencem a uma singularidade. Daí vários deuses e não um. E quer dizer, deuses assim entre aspas, deuses como nós somos também, deuses alienes que são mais elevados tecnologicamente. Então esse negócio de evoluir é tudo uma porcaria de mentira, eu não acredito nisso. Mas os brasileiros estão sempre acreditando em tudo e deixam umas religiões organizadas para seguir outro tipo de dogmas. Portanto, que tem algum lucro, eles sempre irão louvar algo, nunca vão deixar de louvar. Mesma coisa aqui na Ásia, mesma coisa em outros lugares também. Então, nesse caso, Sitchin estava correto. E eu sonhei hoje um sonho muito conturbado, que eles estavam invadindo a terra com os governos, a milícia estava invadindo e perseguindo as pessoas, arrombando porta para pegar as pessoas e decimar, matar. Eu tive esse sonho. Então o Sushi estava muito equivocado em achar que foi benevolente da parte do Enki Lúcifer de nos deixar as traças, nos deixar as nossas derivas sozinhos para nos evoluirmos sozinhos, depois de misturar tudo, fazer um mishmash, um coquetel, um tutti-frutti de todas os DNA das estrelas, porque nós possuímos DNA de todos os outros seres das estrelas e também nossas almas é toda fragmentada, toda misturada com outras coisas, é DNA junkie, chamamos disso de lixo DNA, ADN, que é como se a gente tivesse que pegar, assim, sabe aqueles retalhos de pano quando as costureiras deixam de lado quando não é mais é mais necessário usá-lo, quando eles não precisam mais daquele retalho de roupa nas indústrias, mesmo em casa. Então eles jogam aqueles retalhos. A mesma coisa foi a nossa alma construída e também o nosso corpo físico. A mente, eu não sei, a mente é feita de circuitos, de átomos, de circuitos de átomo. É uma coisa eletrônica e nela não é o cérebro como dizem aqui os cientistas. Isso não é verdade.
Na verdade, nosso cérebro é algo muito eletrônico e é uma entidade per si. Not so, as we shall see. We have discussed Não, eles não são physical. Eles são um pouco cyborg. earlier about Yankee and his team want us to evolve for reasons such as using us as a more delicious food source, but also they want nada. to use our fire in conquering space, É uma mistura including porque é uma Orion. galáxia, However, ela não é is um that all? planeta. Is there Os a deeper reason pleiadianos why são the vários, invaders são team wants us evolved? saurianos, I have learned from listening to the lectures that the Pleiadians are reptilianos também non-physicals, têm i.e. they don't insectoide, have tem any body. tudo. Porque só porque eles não têm um corpo como alguns babaca pensam. Eles são mais assim uma fonte de luz. É uma luz, uma coisa eletrônica. Então quando você vê umas coisas, umas bolas de fogo, pode ser esses aliens. Eles não têm corpo. Entretanto, se eles quiserem, eles têm os códigos de DNA, de ADN de quase todos os planetas e galáxias. Então eles podem sim at will, quando quiserem se transformar ou shapeshift, mimicar qualquer coisa que eles querem, ok? Se eles quiserem ficar sendo um animal, vão ser um animal. Se eles quiserem ficar sendo uma pessoa negra, vão ser negros. Se querem ficar sendo um nórdico, vão aparecer como nórdicos. Se querem uma pessoa asiática, vão aparecer como asiáticos. E eu nunca acreditei que eles eram humanos. Eles são um pouco cyborg também, meio humanos e meio cyborg. Viu? Por isso que foi a mesma mulher que eu vi em 2014 entrando aqui dentro da minha sala, que estava tudo escuro. Eu poderia mesmo no escuro ver os olhos dela, que não eram assim, havia algo muito anormal nos olhos dela, que parecia mais uma pessoa em transe. E como ela também andava, ela não andava, ela flutuava e parecia um pouco cyborg, apesar de usar aqueles macacões, aquelas vestes de astronauta, botas, coisas metálicas. Ela não era humana. E quando eu a questionei, ela saiu correndo, porque ela viu que eu fiquei sabendo mais ou menos quem ela era. Naquela época eu ainda não sabia muito do que se tratava. Entretanto, eu a questionei, perguntando por que os olhos delas eram assim e por que ela andava daquela maneira. A qual ela respondeu-me que isto não importava e ela foi embora. Porque ela era um pouco orgânica e um pouco cyborg. Saying that they are non-physical beings. They are not only beings who leave their bodies to channel their message to mankind, but also they are really non-physical. The only thing they can do is to create things that you wear, referring to Star Trek, but they don't have access to a planet as we do. They said straight out that we should be happy to live in a body on this planet because most non-physicals are jealous of us. Although being a non-physical can be exciting for a while, the knowledge that there are those who have access to the third dimension, we humans, makes them want to experience what we do. They envy our abilities to have sex, to be able to smell and taste, to eat good meals, and to have a physical experience in general.
Aqui não foi traduzido muito bem. Não, a palavra não é real. A qual é a mesma coisa no inglês. Em inglês Dr. também Borden, é who was in real, mas contact a with the palavra não alien era invasion real. force, A often palavra mentioned that he was puzzled over what it was that made humans royal. Leal. Now, after the Algo fact, que é I know leal that he e ao knew the mesmo answer to tempo that question but pretended he didn't. Alex Collier, algo claiming to como have had contact with the Andromedans, also said many times that humans are pessoas considered realmente being royal real, by other assim, star beings. realeza Although we have the fire da of the goddess, monarquia, I wondered myself for entende? a long time Mas what it nesse is that caso que ele really quer makes dizer uma us pessoa royal. que é Was uma that really pessoa it? que é That firme em suas palavras, que é leal, que não trai as outras, a qual eu discordo com isso, porque existem muitos seres humanos aqui que é melhor confiar numa serpente venenosa do que em um ser humano aqui. Somos todos leais, mas não somos. O que faz a humanidade destacar-se, ser diferente, não espantar. Algo errado aqui na tradução. Então, we have the fire of the goddess? esticar Don't quer other star dizer beings actually se have that, destacar, too, when we ser really think about it? After all, uma pérola soul-wise, negra we are entre all as created by the brancas. Mother Goddess in her overall divine form, where she exists in everything, as in the term, all there is. Therefore, we have the soul fire in common with all other star beings who have a soul and are not artificial intelligence. In that sense, we are all royal. But what is it that makes mankind stick out? A mente é eletrônica. O cérebro também tem fusões eletrônicas, tem pulsos eletrônicos. Human souls are part of the goddess's very Ele é special o experiment that only processador que includes human recebe souls, ordem and in da that sense, we may be não é considered bem o royal, cérebro. something we've discussed before, E but vai it sounds conosco as if there depois is que something esse missing corpo here. morre. There must be something more to it. Hence, let's continue pondering this for a while. What is it that we have that other star beings don't have? Does it have to do with the physical or the spiritual world? You would probably answer the spiritual world, but is it actually that obvious? Let's take a look at the mind for a moment. What is the mind? Is the mind physical or spiritual? They have come to this conclusion because when studying the brain, scientists can see how electromagnetic impulses activate different parts of the brain, depending on whether we are thinking abstract or concrete thoughts. The brain is also sending impulses to the rest of the body to accomplish certain tasks, such as lifting an arm, walking, talking, and so on. Moreover, the brain is responsible for automatic functions, such as breathing and heartbeats. If we listen to human scientists, the mind is equivalent to the brain. And if this is true, the mind is definitely physical, and the mind dies when the body dies. The mind, of course, is what we consider being the individual or the personality. In mainstream physics, psychology, psychiatry, and similar sciences, the brain is the thinking unit. They have come to this conclusion because when studying the brain, scientists can see how electromagnetic impulses activate different parts of the brain, depending on whether we are thinking abstract or concrete thoughts. The brain is also sending impulses to the rest of the body to accomplish certain tasks, such as lifting an arm, walking, talking, and so on. Moreover, the brain is responsible for automatic functions, such as breathing and heartbeats. So far, so good. But one question remains. From where do these electromagnetic impulses, or pulses, originate? Do they really originate in the brain, or do they come from elsewhere? Using the brain to control the body. Conservative scientists deny that incidents such as out-of-body experiences, OBEs, can what takes care of body functions. Of course, then we have left brain thinking and right brain thinking.
which seemingly contradicts what I just said, at least to some. This because if they do, their whole O brain theory is lado invalid. esquerdo If a person can governa have an as OBE, their técnicas, brain can't be the thinking unit. as But whatever is artes, a leaving the body is, criação we usually call it the soul. Nowadays, das OBEs pessoas. are so common that scientists Geralmente, have to address them. o lado So they say that it's just esquerdo the é brain mais playing usado tricks on pelos the body homens. when we are Os close to homens death and is pensam, caused by the tendem lack a of pensar oxygen to the mais brain, i.e. we are pelo lado hallucinating. esquerdo, também com I am saying exceções, that the que algumas mulheres electromagnetic também impulses têm that can be measured in the brain are indeed these small fires I've been essa talking about tendência. since level 2. Fires that E send o out lado esquerdo bioelectricity, governa and the mais a bioelectricity they are sending to the espiritualidade, mind is what takes care of the thinking, not the impulses sent to the brain. como The brain também impulses a are what takes care of intuição, body functions. Of course, torturar, then we tomar have left brain conta, thinking and cuidar. right brain thinking, É o lado which seemingly feminino. contradicts what A I maioria just das said, mulheres at pensam least mais to por esse lado. Então, o lado esquerdo governa mais as técnicas, lado direito mais as intuições, mais as emoções e até mesmo o racionalismo, ok? Right side of the brain is governed by techniques, arts, creation. Is governed by the male energy, and although males are more likely to think if the left side of the brain with exceptions. There are women that think this way too, that thinks more using the left side of their brain, whereas the right side governs emotions, intuitions, spirituality, nurturing, and is the female side of the brain, is governed by female energy. Although it is governed more by women, there are males, a man who tends to think more with this right side of their brain as well. So it's all relative. To some degree. In reality, it doesn't. To understand this, we need to know what the mind really is and how it works. However, before we discuss that, we also need to acknowledge that each chakra has its own brain, thus we say that she is thinking with her heart chakra, or he. And there's certain languages, especially here in Asia, where they speaks like this. If something like a romance, if you heart, that means they say ela está pensando com o coração, ou ela está pensando com o coração podre, quer dizer, ela está mal, ela é mau caráter, é uma pessoa mal. Ele está pensando de modo emocional, aí ele diz outras coisas, coração leve, in reality, it doesn't. coração medroso, we need to know what the mind really is and how it eles usam works. sempre essas However, before we discuss that, we also need to acknowledge that each chakra has its own brain, thus we say that she is thinking with her heart chakra, or he. Coração dessa chakra, que é o solar plexus e fica no meio do peito. E como indiferente de pessoas que pensam aí no Brasil, que estudam biologia, que dizem que o segundo cérebro é no intestino, eu diria que não. O segundo cérebro está localizado no coração. No coração tem um cérebro que é criado primeiro no fetus, depois vem um coração, tem um cérebro no coração, ok? Então não é no intestino. O intestino poderia ser o quarto cérebro. Existe um cérebro também
em todos os órgãos. O fígado também tem um cérebro, um pouquinho uma célula, não é bem um cérebro, mas é uma célula do cérebro, porque é imperativo que tenha, porque o cérebro que imita recebe as ordens da mente. Então nós temos uma mente no coração, nós temos uma mente cérebro no fígado, nós temos uma mente cérebro que seria o quarto cérebro do corpo, que é no intestino, e é lá onde os dejetos são processados, absorvidos, o que não presta são digetados, ok? E quando as pessoas têm problemas nesse órgão, particular órgão, que é o cólon, o intestino, a bacia do intestino, é que muitas vezes a gente tem dificuldades de tirar, remover pensamentos impuros. Então o que acontece? Fica difícil de processar e ser digetado pelo ânus, ok? Então o intestino ele processa também sentimentos. O coração ele cria as emoções, mas o que não presta eles mandam todo para o intestino. Então manda para o intestino processa e depois vai para o intestino grosso para ser removido o que não serve. O intestino só tira o que presta para ser absorvido como nutrientes, seja eles emocionais ou biológicos para o corpo, e o resto ela dispensa. Então there are brain cells in each of our organs inside our body. When the embryo born, the first thing that is born is a heart, and inside the heart there is a micro cell of a brain. There is also a brain mind in our liver, where it processes all the nutrients to be taken to the intestines. And the first brain will be in the head, not to confuse brain with the physical, not to confuse the physical brain with the etheric mind, because they are not the same. Brain is physical, it accepts information from the mind. The mind in itself is another entity, it's more emotional, and it goes resides after the death of the biological body. Thus, the brain is physical, is more like is working as a transformer, a processor. Okay, it is not the mind. It's different. They work together. However, they are not the same thing. And so after that we have a piece of mind and brain cells in the intestines. The intestine is the last digestion of emotions as well as the nutrients in our bodies. What the heart processes, the heart creates, and the heart expresses. What is not good? You see all the negative thinking, thought, and emotions that we have with each other here on earth towards things that we dislike or whatever. It goes to the intestines. Over there, together with the food, the intestines will process, and they will take all that which it cannot be absorbed
by the body as well as by your ethereal body, your light body. What the interior body does not accept, it is thrown out with the feces. Whenever we have constipation, this means that our emotions need to be reviewed, and you need to find out what is harming you in an emotional level, on a soul level, on a mind level. Okay, so you need to evaluate yourself and look for a way to heal those emotions so that the feces will pass through easily. Ok? Então, vou falar. I'm talking now in português. Ok. Então, seus intestinos, quando está com problema de verticulites, peritonites, da constipação, Crohn deciso, doença do Crohn, é porque existe alguma coisa que você precisa revisar e evaluar no seu pensamento e nas suas emoções. Ok? Uma vez que você resolva alguns obstáculos, algumas coisas que está te afetando, que está te traumatizando, aí seus intestinos irão melhorar. Ok? Então ele vai processar aqueles dejetos que está dentro de você e vai rejeitá-los através do ânus, ok? Em uma maneira simples, básica, que ele foi feito para funcionar. Ok? Então vamos continuar. Então, quando o homem pensa só em sexo, também pode ser uma mulher pensando só em sexo, eles estão pensando apenas com seus genitais e apenas com suas chakras inferiores baixas. Ok? Então as pessoas falam que o homem, principalmente os homens, eles pensam mais com genitais. E isso já foi feito a propósito, porque o homem era para ser o garanhão, o machão, ele tinha que procriar, ele tinha que ser o macho alfa, né, o procriador. Então a mente tinha que mandar mais testosterona naquelas chakras básicas lá embaixo, e por isso que o homem basicamente é mais lascívio, né? Ele pensa mais com lavícias, eles são mais do que as mulheres, mais seres sexuais, e pensam mais com os seus genitais que pensa com a cabeça ou pensa com o coração. Chakra, which has to do with survival and procreation. In metaphysics, we say that the mind survives body death. Does this mean that the mind is the same as the soul? In a very vague manner, metaphysics often explains the mind as being one with the soul, which then makes the soul our personality. Não, ele não é igual a alma. A alma é a alma, a mente é a mente. Mas ele está junto da alma. A mente não é também o cérebro, porque a mente não é o cérebro. This makes sense because there we also learn that we always take the personality with us, regardless if we are alive or dead. However, metaphysics, the way it's known by man, usually doesn't mention fire, which in my papers is explained as being equivalent to what people mean by the soul. If we take this one step further, I've also explained that our personality actually can be destroyed and is being destroyed, on very rare occasions, in space wars. This is done by destroying our avatar or light body. Therefore, the mind is actually non-physical, the way we are looking at things from our 3D perspective.
The mind is the avatar, and the mind is created by millions of small fires, which make up the E big eletrônios também. fire, which is the soul. With very advanced technology, the avatar can thus be destroyed, and the millions of fires, bioelectricity, will be spread out in space, losing their ability to unite. Chakra, which has to E do with existem survival pessoas and aí procreation. que eu não sei se essa In pessoa é metaphysics, we normal. say that the mind survives E body death. realmente Does eu this mean that the sinto mind pelas is the pessoas same as que the pensam soul? que In a very vague elas manner, estão metaphysics sabendo often de tudo. explains Claro the mind que as being cada one with the uma tem soul, seu which then makes the modo soul de our pensar, personality. mas In metaphysics, às vezes tem pessoas que, se eles estão nesse ramo de assunto metafísicos, canalizando as coisas, ou pelo menos dizendo que canaliza this ETs makes e sense tal, então because there esses we ETs also não learn that we estão always take the a ensinar essas personality with pessoas us, as coisas regardless if we are corretas. alive or dead. Estou falando de However, pessoas aí que dizem que metaphysics, the way it's visitou known um by man, relativo, usually doesn't parente mention dele que fire, morreu which in my papers is explained recentemente, as essa being pessoa equivalent to what people mean by vai the para o soul. umbral, sei lá, If we tá da take this one louca, step further, e I've also explained that our encontra com personality a actually can mãe be dele destroyed and is lá, being e destroyed on very rare occasions in que space wars. porque a This is família done by que os destroying our irmãos, avatar or irmãs light e body. outras pessoas There- estavam de uma situação deplorável de Therefore, the depressão mind is após actually a morte dessa non-physical, the way senhora, we are looking at então things que era from our mulher 3D e perspective. mãe deles. The mind is the Então avatar, and the mind is o homem, created by millions of filho, small vai fires, com a which make up the esposa big e os irmão para outro lugar para encontrar com a mãe, fire, e a which mãe is the soul. vem em forma With de uma very mulher, advanced a mãe technology, the que avatar aqui can tinha thus um be corpo destroyed, and the assim millions of fires, misturado a bioelectricity, uma will be pessoa spread out in space, losing their afro ability to e unite. índia e portuguesa, de repente torna-se uma mulher nórdica, que ele diz que é o Ovassou. Ovassou para eles é o Deus maior, o Deus superior dessa pessoa. E era uma mulher bem alta, uma mulher branca bem alta, de cabelos brancos também, bem alta, mais ou menos 2 metros de altura, que ele viu essa mulher. Aí eu queria muito admistificar essa ilusão, esse mito, que as pessoas morrem e você pode canalizá-las e você pode falar com elas. Você não pode, a não ser que seja imediatamente. Não espera até uma semana, mínimo uma semana e máximo 45 dias. É quando totalmente as energias e as células e tudo que foi criado naquele corpo, e o corpo físico com o corpo etérico vai se desintegrar. Vai ser o período bastante para você tentar interagir com o seu ente querido que faleceu, que saiu do corpo. Você tem 7 dias, por isso que em algumas culturas e religiões nós temos exatamente 7 dias para fazer uma missa para aquele ser. E nos Vedas eles têm 45 dias para totalmente desintegrar para aquele ser desintegrado do corpo. Por isto que os budistas e os védicos, eles fazem cremações. Só assim aquele ser totalmente se despreende-se daquele corpo, daquele avatar, ok? Então, dependendo de quanto tempo você levou para se interagir com o seu ente querido, porque depois do prazo de 45 dias, depois da cremação, já era. Aquele corpo vai se desintegrar lá embaixo, em uma das 7 camadas do Aloloka, como é chamado no Vedas, Alalaloka, algo assim, ou umbral, purgatório, inferno, etc. Eles vão desprender, nós vamos, nesse corpo que a gente veste aqui, vai se desintegrar-se pelos alienes, pelos dominadores. Eles vão queimar o nosso corpo. Não tem como a gente se salvar. E eu estou falando do corpo etérico, o corpo light, o corpo lento,
o corpo de luz, eu não estou a falar do corpo físico que aqui fica para trás ou é cremado. Eu estou falando do corpo etérico, ok? A razão por que várias pessoas cremam o corpo, porque eles também não querem que outras entidades usem aquele corpo para se passar pelaquele ente querido. Entende? Por isso que eles cremam o corpo depois da morte. E esse cara falou com a mãe dele. Eu achei isso realmente surreal, porque dependendo de quanto tempo eles levaram para se comunicar com a alma dessa pessoa, elas não vão poder. Porque durante esse tempo, a mente dessa pessoa é totalmente já destruída. Destruída do inferno, destruída com laser, etc. Não tem como ela voltar atrás mais. Então aquela coisa que ele viu, que era bem alta e tal, pensou ser o eu maior dele, aquilo era o guardião que a acompanhava. Todos nós temos um guardião que coloca o nariz em nossas coisas aqui. São os dominadores guardiões. E eles podem iludir as pessoas a fazê-la pensar que pode ser um eu maior, ou oversoul, ou Deus maior, algo assim, Deus superior. Minha gente, não existe isso. Morreu, acabou, finito, bye bye. Você vai virar outra coisa. Eles vão fazer farelinhos de sua alma e fazer você voltar como brand new, novo, nova pessoa, nova consciência. A gente morreu, acabou. Não existe nem a reencarnação, porque é impossível. O que sobra de nós são farelos que são reusados, são reciclados com os farelos de outras pessoas já mortas. Ok? Então, só para clarear a ilusão que alguns brasileiros, que mesmo que sejam canalizadores, não entendem. Eles acham que lidam com ET, que são sensitivos a um ponto. A pessoa pode ser sensitiva. Uma pessoa que está na Ubanda é sensitiva. Uma pessoa que diz ser médio e lidam com ET, são sensitivas. Mas isso não quer dizer que elas sabem muito. E o pior ainda é que eles dizem que as pessoas que geralmente, quer dizer, os seres que geralmente se passam como nossos entes queridos que já se foram, são espíritos zombeteiros, espíritos desencarnados, e eles referem-se aos seres humanos que já se foram, e não existe, não existe. Morreu, acabou, finito. Morreu, acabou. O que fica para trás são apenas memórias, figmentos da imaginação que pode durar contanto que você não vá para a luz. Uma vez que você vai para a luz, já era, acabou, vai para aquele túnel, acabou. Se você decidir ficar por aqui, aí sim você ainda pode reter o seu avatar, um pouco de sua personalidade. Só um pouco, eu diria um terço, uma metade de seu avatar, de sua personalidade, que é sua personalidade. Além disso, você não vai poder reter, não mais, acabou. Eles vão liquidar com você totalmente do outro lado. Eles vão fazer questão que não sobre nada de você, de mim, de vocês. Ok? Então é tudo ilusão. When this happens in a battle and allies are present watching it happen, there are also weapons that can reverse the damage and save the mind, making the being whole again. If that doesn't happen, the particular soul/avatar will now become one with the universe and lose her individuality. Isso é bom, se a gente se eles realmente desintegrarmos, é bom, porque a gente perde essa individualidade e fica com o universo. É ótimo isso, eu acho uma boa ideia. Mas pessoas dizendo que o ser humano
depois da morte vem, volta aqui para falar com as pessoas. Isso tudo é balela, isso não existe. E ficam chamando eles de desencarnados, de pessoas que já morreram e estão insanas, em espíritos zombeteiros. Isto não existe. Se existem, são outros seres, em seres bem encarnados, viu? Bem encarnados, que se escondem de vocês usando tecnologia. Eles não são nada de humanos. Forget it, esquece. Não existe isto. Não existe. Vocês estão errados. A Ásia pensa assim, a Europa, o Brasil, nossa mãe, estão muito atrasados. As Américas inteiras. Isso é errado, não existe isso, morreu, acabou. Por isso que aproveita o máximo aqui, porque é tudo que você tem. A sua identidade vai ser destruída. O seu João, sua Maria, José, David, John, Mary, Shirley, vai desintegrar-se, vai acabar com a morte, não existe mais. Todos os seus ancestrais também já eram. When this happens in a battle and allies are present watching it happen, there are also weapons that can reverse the damage and save the mind, making the being whole again. If that doesn't happen, the particular soul/avatar will now become one with the universe and lose her individuality. Not the mind, because they already have a mind. Now when we have a metaphysical understanding of what the mind is, we can also better comprehend what is happening in the human brain. If the mind equals the light body is surrounding the physical body, keeping its shape and form in 3D reality. Therefore, when we activate a certain thought pattern, it manifests first in a certain place in the light body, which corresponds with a place in the physical body. Hence, when we think scientific thoughts, the left side of the brain gets more activated and lit up, and in case we think more fluid, artistic, and multi-dimensional thoughts, we activate the right side of the brain. What happens in the light body/avatar will also happen in the physical body. They communicate with each other, and respond to each other. Taking this to an extreme, if someone would destroy our avatar while we are still in a physical body, I would imagine that the physical body, which is dependent upon the avatar and its fires, would simply dissolve into nothingness in front of people's eyes. Considering the physical, we also have beings who have developed and evolved on planets, as we have, although it's not as common as we may have thought. However, from an interdimensional perspective, we will definitely find species that have developed on planets as discussed in level 2, where I said that these races could at one point choose if they want to continue living on their planet, or if they want to leave their bodies behind and become non-physicals, and thus being able to nano-travel and create in the Q way. This is exactly what distinguishes us from other beings, whether they have evolved on planets, in stars, or elsewhere. The royal part of humanity is the physical body. This is the whole point for Queen Nins and Prince Ninurta's experiment. The goddess wanted to create a template, which becomes one with the soul and mind, thus we have the soul-mind-body complex. On other planets, Thus, the fire and the avatar are apparently something we have in common with other star beings as well, physical or non-physical. Thus, if the alien force wants something from us humans that they don't have themselves, it's apparently not the mind because they already have a Só mind. quando é necessário eles Now usam when we have a algo, metaphysical understanding of what the mind is, we can also better comprehend what is happening in the human brain. If the mind equals the light body is surrounding the physical body, keeping its shape and form in 3D reality. átomos e Therefore, when we activate a certain thought pattern, elétrons. it manifests first in a certain place in the light body, which corresponds with a place in the physical body. Hence, when we think scientific thoughts, the left side of the brain gets more activated and lit up, and in case we think more fluid, artistic, and multi-dimensional thoughts, we activate the right side of the brain. What happens in the light body/avatar will also happen in the physical body. They communicate with each other, and respond to each other. Taking this to an extreme, if someone would destroy our avatar Claro, while we isso are era still in a antes. physical body, I Nós não would imagine temos that essa the physical capacidade body, não which is mais dependent upon the de avatar and its fires, de would simply viajar. dissolve into Isso nothingness era in front of antes. people's eyes.
Já era. Considering the Fomos physical, we manipulados. also have beings who have developed and evolved on planets, as we Impedidos have, although it's not as common as de we may have thought. desempenhar However, from an interdimensional perspective, we will definitely essa find possibilidade species that have que developed on tínhamos, esse planets as dom discussed in que Level temos 2, de where I said that viajar, these de ser races could at one psíquicos, point choose ser if they bem want to continue living on telepáticos. their planet, or if Quando they want to leave Lúcifer their veio para bodies cá, behind and become terminou non-physicals and tudo thus isso. being able to nanotravel Estamos and sendo create in a Q prisioneiros way. desse corpo. This is exactly what E o distinguishes único us modo from que a other gente beings, whether they have pode evolved sair on do corpo é planets, quando a in gente, stars, muitas or pessoas ao elsewhere. propósito e outras não, saem do corpo através The royal part of humanity is the physical fora do body. corpo, experiências This is the fora do whole point for corpo, Queen ou Nan's and mesmo Prince quando Ninurta's experiment. dormimos. The goddess E é wanted to create a muito raro, template porque tem which pessoas becomes one with the que soul and mind. facilmente Thus we have a soul-mind-body complex. On não other sonham, planets, não where lembram de beings seus evolve, sonhos. similar to São us, raras as they pessoas come to a que point where they lembram have de to seus choose sonhos, whether they stay in principalmente a as body and pessoas travel through space in a que spacesuit, têm created to withstand the harshness falta of de alguns traveling. minerais no corpo. Elas perdem as memórias, entende? Então, isso não é verdade que a gente tem, nós tínhamos, In não space, temos using mais. Einstein, Rose, and Bridges to Quando a travel gente from one brinca de point to sair do another, corpo a or leave their propósito bodies para fazer behind and become rituais, nano-traveling a gente non-physicals. pode se dar They have mal, to porque choose a one or gente the não other. sabe They quem can't vai have nos it seguir de volta. Só um aviso, mas se ele quiser fazer, que faça. both Não é meu ways. problema. The difference is that we, humans, can have it both ways. Our original body templates were built in a way so that we can enjoy both the physical world and the spiritual realm at the same time. We can stay on Earth, using our fire and avatar to nano-travel, and come back to Earth and continue our business here. That is, of course, if we aren't trapped beneath the grid in bodies that have been impaired. O fogo, incêndio aqui quer dizer fogo. Not to become non-physicals, or they may not be evolved enough to be able to make the choice. Here on Earth, we have a lot of people who have had encounters with the Greys, as we have discussed earlier. These Grey bodies are perfect spacesuits, and are used solely by Lucifer's minions, who are living in physical realities. What we need to know is that the Greys are unique for being Lucifer's minions. They come from worlds which he has conquered or worlds where he has recruited the inhabitants to follow him. All stationary beings, living on planets, need a spacesuit which can tolerate the harsh space conditions, but that doesn't mean they have to look exactly like those Greys that we see. If they have never encountered Lucifer and his army, they will look different because they have no way of knowing what Lucifer's Greys look like. However, even if they have never heard of Lucifer, the spacesuits will probably look similar to those of the Zeta Greys because it's the kind of suit which has the best qualities when it comes to space travel. A species has to be quite evolved to realize this and be able to create such spacesuits. The Verdants are a good example of a species who apparently has developed without Lucifer's influence, but this race still has a spacesuit similar to what we call the Zeta Reticuli Greys. In Level 3, we also encountered the Greys, being versions of us in the future, half human and half machine, but they are still associated with Lucifer and his machine kingdom and thus often look similar to the Zetas. The South African Zulu shaman, Credo Mutwa, who David Dick Do mentions Grey often in his que eu work, vi não era assim, não tinha nenhum assim, era um mais rolicinho, gordinho, baixinho, e o outro no Recife era um pouco cabeça alongada, pequenininho, baixinho e bem magrinho. E aqui na Ásia era o gordinho, baixinho, que trabalhava com uma chinesa que também é The original ícone aqui da experiment worked just as vampira, que se planned chama until the Spotianá, invader force came. The choice CTs have in regards to how they want to live in their reality is everything. Não era nenhum As long as aqui, they eu não choose vi to be nenhum planted deles down with aqui que eu physical vi bodies, na they have to take the bodies with them when they verdade travel in aqui. space. Eu vi This eles doesn't mean that these beings have to tiraram be locked daqui into a third do meu dimensional quarto e colocaram reality. dentro Their de uma bodies may nave. be Eram much more muito interdimensional than hostios, ours, but the fires and muito avatars that occupy these agressivos. bodies Ele are e a stuck with them as vampira. long as they decide told Ika that he had examined Greys who had been found dead in the African bush. not to He said become that non-physicals, Não, não é or they nenhum may desses. not be evolved enough to be able to make the choice. Here on Earth, we have a lot of people who have had encounters with the Greys, as we have discussed earlier. These Grey bodies are perfect space suits, and are used solely by Lucifer's minions, who are living in physical realities. What we need to know is that the Greys are unique for being Lucifer's minions. They come from worlds which he has conquered or worlds where he has recruited the inhabitants to follow him. All stationary beings, living on planets, need a spacesuit which can tolerate the harsh space conditions, but that doesn't mean they have to look exactly like those Greys that we see.
If they have never encountered Lucifer and his army, they will look different because they have no way of knowing what Lucifer's grays look like. However, even if they have never heard of Lucifer, the space suits will probably look similar to those of the Zeta Greys because it's the kind of suit which has the best qualities when it comes to space travel. A species has to be quite evolved to realize this and be able to create such space suits. The Verdants are a good example of a species who apparently has developed without Lucifer's influence, but this race still has a spacesuit similar to what we call the Zeta Reticuli Greys. In Level 3, we also encountered the Greys, being versions of us in the future, half human and half machine, but they are still associated with Lucifer and his machine kingdom and thus often look similar to the Zetas. The South African Zulu shaman, Credo Mutwa, who David Icke mentions often in his work, when he has conquered a world somewhere, he is fast with creating his own kind there because they are easier to control, and they can control the rest of the population that are now prisoners of war and can choose either to join Lucifer's mission or to be terminated. In addition, he has also seeded new, previously barren worlds with his own hybrids, who then of course are physical beings who need to travel in space by using Lucifer's technology, i.e. to transfer their consciousness from their original body to a gray spacesuit. Then we have beings, such as the Namos, who chose to follow Lucifer. Many were killed in the Syrian wars, but their fires and avatars were imprisoned by Khan and Lil in the Syrian Dark Não é a Síria, é Sirius. Star. Moreover, their privilege of becoming creator gods was taken away by having their avatars damaged. In their cases, told Icke that he had examined Greys who had been found dead in the African bush. He said that they would never be able to use the exterior part indeed is a suit of some sort and that it is very hard to penetrate. The sharpest axe they could get a hold of was required to break through the suit, and inside the suit they found a reptilian being. I would say that the above story is about 50% true. It is true that the gray body is a space suit, which the alien force uses to travel in space, but to say that we need an axe to break through the suit I believe is totally made up. However, the rest of the story is as unbelievable as they come. There are no beings inside the space suit, reptilian or not. What the invader force does is that they transfer their consciousness into this robotic, half-biological body, and then use it to travel in space. Hence, it doesn't matter how many autopsies that are done on these beings, there is no other physical body inside the suit.